Olá, temos aqui mais um problema sobre aplicações das leis de Newton. Este problema nos pede para considerar um seguinte esquema abaixo. Então, a gente tem dois corpos, tá? Dois blocos A e B, onde uma força F é aplicada no corpo A. O problema então nos diz que, sabendo que após a aplicação da força F, os dois blocos se movem com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, em uma superfície sem atrito, que a massa do corpo A é de 1,5 kg e a massa do corpo B é 3,5 kg, nos é pedido para determinar a intensidade de F e B, a força que o bloco A faz em B. Muito bem. Então vamos montar um pequeno sistema. Antes, vamos identificar as forças atuando aqui nesse corpo. A gente já sabe que não tem força de atrito. Olha, quando F empurra o A, a gente sabe então que o A vai empurrar B. Então vou chamar F de A em B. Entretanto, devido à terceira lei de Newton, se o corpo A empurra o corpo B com a intensidade FAB, a gente vai ter que o corpo B também vai empurrar o corpo A com uma força FBA. E, devido à terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação, a gente sabe que o módulo de FAB é igual ao módulo de FBA. Elas têm sinal oposto, porque são em sentidos diferentes, tá? Mas aplicam na mesma direção e com a mesma intensidade. Olha, para determinar então esse sistema, a gente tem que lembrar que o sistema todo se move nessa direção com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, que nos foi dado aqui, tá? Então vamos montar um sistema para resolver esse problema. Então quais são as forças atuando no corpo A? Ora, no corpo A a gente tem F menos F de B em A, que é igual à massa do corpo A, que é de 1,5, vezes a aceleração do corpo A, que é 1. Tá? Então, lembrando, a gente está utilizando aqui as leis, a segunda lei de Newton, né? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração, onde a resultante em A é F menos FB de A, a massa de A 1,5, vezes 1, que é a aceleração. Já no corpo B só tem uma força atuando, tá? Que é a força de A em B, que é a resultante, e vai ser igual à massa do corpo B, que é 3,5, vezes a aceleração, que é 1. Tá? Então, 1,5 vezes 1 é 1,5, 3,5 vezes 1 é 3,5. Então, daqui a gente tem o seguinte sistema de equações. F menos F de B em A é igual a 1,5 e F de A em B é igual a 3,5. Ora, a gente pode somar, então, né, essas duas equações e encontrar que F menos F de B em A mais F de A em B é igual a 1,5 mais 3,5 dá 5. Como a gente viu que o módulo de F de A em B e de F de B em A tem que ser iguais, logo essa soma aqui dá 0. E a gente encontra, então, que a força F tem que ser igual, então, a 5 newtons. Com isso, a gente resolve o item A. A intensidade de F é 5 newtons. Para identificar a intensidade que a força do bloco A faz em B, a gente escolhe uma dessas equações. Na verdade, a gente já resolveu isso. A gente sabe que F de A em B tem que ser igual à massa de B vezes a aceleração do sistema. Logo, F de A em B, a gente já determinou que é 3,5 vezes 1, que é igual a 3,5 newtons. Portanto, a força que A faz em B, que, diga-se de passagem, é a mesma força que B faz em A, apenas em sentidos opostos, tá? É de 3,5 newtons. Com isso, então, resolvemos o nosso problema.